E se eu te falar que entendendo de futebol, você também entende como que funciona o seu processo judicial de INSS, você acreditaria? INSS é assunto sério, mas aqui fica fácil. Eu sou a Renata Ruban, advogada previdenciária, e a minha missão aqui é te fazer entender os seus direitos do INSS de uma forma bem simplificada. E o assunto hoje é o processo judicial. Chega de não saber mais o que está acontecendo no seu processo de auxílio-doença, de aposentadoria. Entendendo as regras básicas do futebol, você vai saber como que funciona o seu processo ali. Se esse tipo de assunto te interessa, já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Em um jogo de futebol, a gente tem ali os dois times e o árbitro. Pensando num processo judicial, é semelhante. Tem as duas partes, normalmente você, como segurado do INSS, e o INSS. E na figura do árbitro, a gente tem o juiz da causa. Os times têm que se preparar para entrar em campo, treinar jogadas, condicionamento físico, uma série de detalhes ali. E o treinador tem que estar atento a todos esses detalhes para coordenar a estratégia do jogo, inclusive a depender do adversário. No nosso caso do processo judicial, mesmo sendo sempre o INSS o time contrário, a gente precisa estar atento que conforme o assunto, conforme a demanda ali, eles têm uma posição diferente e a justiça entende aquele assunto de uma forma diferente. Então, para cada caso, precisa ter ali os bastidores, né? O pré-jogo, o treino. A gente precisa entender todas as circunstâncias para poder traçar a melhor estratégia para entrar em jogo com maior chances de ganhar. Imaginando o time de futebol, os atletas têm que fazer o que o treinador pede, têm que comparecer nos treinos no horário certo, têm que estar atentos à alimentação, condicionamento físico, as jogadas ensaiadas, toda essa parte, os atletas ali têm que fazer a parte deles como time. Onde que isso entra num processo judicial? Num processo judicial, você é como se fosse o atleta. Você precisa fazer o que o treinador pede para os jogadores. Você precisa trazer ali os elementos que o seu advogado está te pedindo. Às vezes a gente pede um documento médico atualizado, uma cópia de um documento, uma busca. Esses detalhes são coisas que só você pode fazer por você. Como no jogo de futebol, se o atleta não dormiu direito na noite anterior, ele não vai ter uma boa performance. E o treinador não tem muito o que fazer em relação a isso, a não ser orientar e fazer as cobranças ali, para que o atleta esteja atento a esses detalhes. No processo judicial é a mesma coisa. O advogado vai cuidar do seu caso e a gente cuida dos casos com muito carinho, mas o fornecimento, as informações, elas têm que ser prestadas por você. Entenda se você tem direito ou não e se você tem a prova do seu direito. Na verdade, nem sempre ganha o jogo quem jogou melhor. Ganha o jogo quem marcou o gol. Então, se você não tiver a prova do seu direito, não vale a pena. Você vai entrar, vai criar uma expectativa ali e vai acabar tendo uma frustração no final. Outra coisa de extrema importância, seja 100% sincero e honesto com o profissional que você contratar como seu advogado, como sua advogada. A relação do advogado, da advogada com o cliente tem que ser de confiança. Sem isso, o treinador cai. Uma vez ali que você trouxe todas as informações, o profissional que você contratou é competente naquele assunto, você tem o direito, tem a prova do seu direito, fez todo o trabalho de bastidores ali. Quando o processo judicial é distribuído, ele gera um número. E por essa numeração você vai conseguir acompanhar o seu processo no tribunal ali, conforme a competência. Essa competência não tem nada a ver com o que a gente entende de uma forma geral como competência, como ser competente ou incompetente. Ali quer dizer mais em relação assim, ao lugar, à coisa, ao objeto do processo. É uma competência que a gente não pode escolher. Tem gente que fala, ai, doutora, mas eu queria que você distribuísse o meu processo em tal lugar, em tal vara. Não dá, porque a gente tem que respeitar as regras do processo civil. Então, eu não posso distribuir o processo onde eu quero. Eu não posso escolher o juiz que eu quero para julgar a causa. É como se fosse no campeonato aquelas distribuições, aqueles sorteios de tabela, de mando de jogo. Tem as regras. E a gente tem que acabar se adaptando às regras para entrar em jogo. E quando a gente distribui o processo, é como se a gente tivesse entrado efetivamente em campo. Como num jogo de futebol,
quando o jogo começa, tem ali falta, impedimento, tem as jogadas para um lado, para outro. No processo judicial acaba sendo a mesma coisa. Depois que a gente distribui o processo, vai ter ali alguns despachos iniciais, às vezes pedindo para completar alguma informação, às vezes pedindo para trazer alguma coisa ali de documento, às vezes varia. São muitas possibilidades, então não vou ficar destrinchando todas aqui, senão a proposta de simplificar, ela se perde. Mas o que é preciso ter em mente é que depois que o jogo começa, aí a gente tem que se adaptar ao que acontece. As partes são convidadas ali, tem os momentos de participação, então uma hora a gente está no ataque, outra hora a gente está na defesa, como no jogo de futebol. A gente propõe a ação inicial, o INSS vem e se defende, aí a gente tem como se defender da defesa do INSS e o juiz está ali o tempo todo atento para coordenar, para ver se os times estão ali cumprindo todas as regras do jogo. E aí, quando o processo começa, ele começa com a nossa petição inicial, que é onde o advogado, a advogada que você confiou ali o seu caso, vai trazer para o juiz toda a sua história e os elementos que provam o seu direito. Depois desse primeiro passo, vem o INSS com uma defesa, rebatendo ali. É como se a gente chutasse para o gol e o goleiro defendesse. O INSS vem ali trazendo os elementos que ele acredita que justificam o fato de você não ter o direito. Afinal de contas, se você está entrando com a ação judicial, isso significa que você já tentou o benefício no INSS e o INSS indeferiu, ele negou o seu pedido. Então, aqui na justiça, ele vai seguir a mesma linha. Quando todo esse trabalho é bem feito, a parte da estratégia, a apresentação da sua história, do que é relevante ali para o processo, a apresentação das provas, quando tudo isso flui direitinho, é como quando a gente vê o nosso time ali, e aí puxando sardinha um pouco pro meu time, sabe quando você vê ali Garro, Memphis e Yuri Alberto jogando de uma forma maestral? É mais ou menos o que acontece quando a gente monta uma boa petição inicial, com bons documentos de prova, a gente faz e rebate todas as alegações do INSS de uma forma bem robusta, e aí fica na mão do juiz. Como se fosse aquele gol mais ou menos ali, que tem um detalhezinho, enfim, vai para a mão do juiz para ele decidir. E essa decisão do juiz é a sentença. Então, a sentença é a decisão do juiz de primeiro grau, é a primeira decisão oficial do processo que diz se você tem direito ao que você está pedindo na sua inicial, no seu processo, ou não. Se essa decisão do juiz for favorável, é como se você terminasse o primeiro tempo do jogo com pelo menos 1-0. Ainda não está 100% decidido o jogo, mas você saiu com a vantagem. Você saiu para o intervalo com a vantagem. Então, essa sentença não é definitiva ainda, mas ela é um importante passo ali para você chegar na decisão favorável do seu processo. Uma coisa importante, se você sair perdendo de 1-0, sempre dá para reverter no segundo tempo, não dá? Então, depende, lógico, de uma série de circunstâncias, como acontece num jogo de futebol. Mas ter uma sentença desfavorável improcedente nem sempre é um jogo perdido. Sempre tem ali o segundo tempo, a possibilidade do segundo tempo. Essa ressalva é porque existem casos que a parte que perdeu não recorre. Seja porque perdeu um prazo, seja porque realmente não tem elementos para recorrer. A decisão do juiz ali dificilmente vai ser revertida. E aí é como se o adversário desse WO no segundo tempo, sabe? Seria mais ou menos essa analogia. Não é comum de acontecer no jogo, como não é comum de acontecer no processo. Mas pode acontecer. A decisão de primeiro grau ser a decisão, essa sentença ser a decisão final do processo. Mas, normalmente, dessa primeira decisão, sempre cabe recurso. Então, normalmente, a gente tem ali o segundo tempo, que é quando a parte que perdeu, ou a parte que ganhou também, mas não ganhou tudo que gostaria, como gostaria ali, faz esse segundo tempo do jogo, que seria o recurso que sobe para o tribunal. Sobe para o tribunal porque, hierarquicamente, o tribunal está acima do juiz de primeiro grau. E no tribunal, são 3 juízes que vão decidir a causa e ali pode dar unanimidade ou pode ser por votação de maioria. Mas você vai fazer o recurso com os seus elementos, buscando ali as decisões que são favoráveis em casos semelhantes ao seu. O advogado, na verdade, vai fazer todo esse estudo e essa estruturação desse recurso, vai fazer o protocolo do recurso e o recurso vai para o tribunal para ser submetido a um novo julgamento. Tá? Então, essa
decisão de primeiro grau, esse 1-0 do primeiro tempo, ele pode se manter ou pode mudar. Ele pode ser 2-1 para o outro time ou pode ser 2-0 para você. E aí aqui eu acho interessante colocar que pode ter o VAR, né? Sabe quando sai um gol, a torcida toda comemora e aí de repente vem o VAR e fala que não foi gol. É o que eu digo. A sentença de primeiro grau, ela nem sempre é uma sentença de que você ganhou a ação de uma forma definitiva. Ela nunca é definitiva. Então, até pode comemorar, mas sabendo que essa decisão de segundo grau pode reformar essa primeira sentença e é como se o VAR ali viesse e desse que o gol tá impedido, sabe assim? E ganha o jogo não necessariamente quem jogou melhor, não é mesmo? Às vezes nosso time entra ali em campo, dá um show de bola, toma um gol de bobeira e acaba perdendo o jogo. E nesse ponto que eu retomo com você a importância das provas e dessa relação de confiança e de cuidado que o seu advogado especialista de preferência no assunto tá te pedindo. Porque essas provas, essa construção sólida do processo, ela é imprescindível para que a decisão se mantenha, para que você ganhe o jogo por 2-0, favorável em primeiro grau e favorável em segundo grau, ou pelo menos de 2-1, né? Que perca em primeiro grau, ok, mas em recurso a gente consiga reverter e que seja um final de jogo favorável para você. Isso vai depender muito da sua participação ativa na questão da produção das provas. As provas do seu direito são fundamentais para que você ganhe esse jogo. E quando você procura um advogado, uma advogada que não é especialista em demandas com o INSS e em direito previdenciário, é como se você contratasse um treinador ruim, um treinador que não é específico de futebol, sabe? A pessoa não conhece exatamente as regras, não tem ali a vivência do jogo. Então, se você quer aumentar as suas chances de ganhar esse jogo, você tem que procurar alguém ali, skin in the game, sabe? Alguém que viva isso no dia a dia, porque aí você aumenta consideravelmente as suas chances de vencer o jogo com a estratégia correta, com as regras dominadas, com tudo isso bem afiadinho para que o time entre em campo para ganhar. O fim do segundo tempo no processo é com a decisão do tribunal. Então, se o tribunal decidir que você tem direito ao benefício, dessa decisão nem sempre cabe recurso. Depende muito. A regra aí, o funil fica um pouco mais apertadinho. Seria como em alguns campeonatos tem prorrogação, tem pênalti, sabe? E não é todo jogo que tem prorrogação e pênalti. Então, para você passar dessa decisão do tribunal para fazer um novo recurso, já começa a ficar um pouco mais difícil. É importante fazer certinho para sentença e acórdão favorável. Aliás, o nome técnico dessa decisão de segundo grau é acórdão. Então, o juiz de primeiro grau é a sentença e a decisão do tribunal, dos juízes de segundo grau, se chama acórdão. Os juízes de segundo grau vão votar ali, pode ser uma decisão unânime ou pode ser por maioria, mas eles vão decidir ali quem ganha o jogo, quem ganha o processo, se é o segurado ou se é o INSS. Lógico que tem vários outros recursos, tem embargos de declaração, tem recurso depois desse para os tribunais superiores, mas se a gente for escalonar muito isso, perde a função desse canal, que é simplificar o direito para você. Então, a base de um processo judicial pode ser entendida assim, aí como as etapas de um jogo de futebol, entre o preparo para o jogo, o primeiro e o segundo tempo. Agora me conta, você gostou desse tipo de conteúdo? Fez sentido para você? Se sim, já aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder as novidades.